Olá amigos, aqui quem fala é Johnny Lopes do blog www.caminhosdoemprego.com. Esse curso oficial em cursoexcelvba.com, tá? Esse aqui é o link do nosso curso básico. Então, se você ainda não tem noções de Excel, você precisa iniciar aqui pelo curso de Excel básico. O link está aqui, essa aqui foi da primeira aula, tá? Você pode clicar no link do vídeo abaixo, você vai acessar o nosso curso básico. Esse curso aqui é de Excel com VBA, ou Programação VBA para Excel. O que vem a ser VBA? VBA vem da sigla Visual Basic e o A Application, ou seja, seria o Visual Basic para uma aplicação. Então nós vamos ver aqui ter noções básicas, tá, sobre VBA. Eu estou aqui com essa planilha. Antes da gente falar de VBA, eu vou lhe falar aqui sobre macros, tá? Macros são funções. Peraí que a cortina está mexendo sozinha aqui. Deixa eu arrumar essa cortina aqui. Desculpa, vamos voltar aqui. Tá vivo o negócio aqui. Pronto, tá tudo certo agora. Voltando. Luz, câmera, ação. Vamos lá. Então, você tem que saber o que é macro. Macros são rotinas automatizadas que executam tarefas rotineiras. Ou seja, às vezes você demora 1 hora, 2 ou 10 horas executando uma tarefa num dia. E 3 dias depois você precisa executar aquela mesma tarefa. Aí vai uma manhã inteira, você vai perder com aquilo. E isso sucessivamente, entre semanas, meses e meses. Utilizar macros, você vai automatizar as tarefas repetitivas no Excel. Quando você clicar em um botão, o Excel vai executar essa série de rotinas. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre macros. Tá? E aí a gente vai apresentando aos poucos aí esse curso para vocês do que vem a ser o VBA. Aqui eu tenho aqui o guia desenvolvedor. Eu estou no Excel 2010, dependendo da versão que você tiver. Macro você vai encontrar no menu ferramentas, tá? Esse guia desenvolvedor do Excel 2010, ele não vem na instalação nativa. Você precisa ativar ele então aqui no menu arquivo. Você tem que vir aqui em opções, tá? Depois personalizar faixa de opções, acompanhe, faz aí no seu PC. E aqui, ó, desenvolvedor, tá? Provavelmente vai estar desmarcado essa opção aí no seu computador. Então você vai clicar aqui, vai marcar essa opção e depois vai clicar em OK. Após fazer isso, já vai vir aqui habilitado o guia desenvolvedor, tá certo? Esse guia desenvolvedor, para que ele serve? Ele serve para você desenvolver uma aplicação para, como o nome já diz, para o Excel, tá? Nós vamos ver aqui sobre código. No guia código tem aqui Visual Basic, que é o que a gente vai estar aprendendo, ou macros, tá? Nós vamos começar com uma macro. Vamos gravar uma macro para você entender o que é a macro. Eu vou clicar aqui, ó. Gravar macro. O nome dessa macro eu vou colocar aqui. Absoluta. Essa é uma macro absoluta para você entender o que é isso. Vou clicar em OK. Cliquei em OK. Tudo que eu executar agora, essa macro vai gravar. E quando eu executar ela novamente, ela vai apenas repetir os passos que eu fizer aqui agora. Como ela é uma macro absoluta, eu vou clicar aqui na N2 e vou clicar em página inicial. Vou escolher uma cor vermelha para a cor de fundo e vou escolher uma cor preta para a cor da letra. Tá? Vou escolher um tamanho 18 e vou clicar em parar aqui, ó.
tá? Vou clicar aqui em parar. Pronto, parei a gravação da minha macro. Parei a gravação da minha macro. Já já você vai entender melhor o que a gente fez. Vamos clicar em desenvolvedor. Usar referências relativas. Vou gravar a macro relativa para você entender o que é a macro absoluta e a relativa. Com esse botão marcado, vou clicar em gravar macro novamente. Vamos digitar relativa. Vamos clicar em OK. Eu vou clicar aqui agora na O2. Vou clicar em página inicial, realizar os mesmos passos. Escolher a cor vermelha, profundo, cor preta para a letra, tamanho 18. E vou parar a gravação da macro. Nós criamos duas macros. Desenvolvedor, macros. Nós temos a macro absoluta e a macro relativa. As duas executam a mesma função. Elas vão pintar uma determinada célula com fundo vermelho e uma cor de letra preto e colocar no tamanho 18. Ambas executam a mesma ação. Agora, o que vai diferenciar? Uma é absoluta, outra é relativa. Como que você vai entender isso? Eu vou clicar, desfazer a ação aqui da macro aqui, ó. Vou deixar sem preenchimento, tá bom? Deixa sem preenchimento só para você entender aqui. Para me executar a macro, eu tenho diversas formas. Eu vou fazer inserindo aqui, ó, inserir formas. Nós vamos inserir um botão, tá? Um retângulo. Nós vamos desenhar um retângulo aqui. Desenhei o retângulo. Vou clicar com o botão direito, editar texto. Vou colocar aqui, ó, absoluta, fazendo referência, teclado desconfigurado, absoluta. Tá? Não vou nem alinhar, tá? Não vou nem preocupar com alinhamento, porque é só um teste aqui rapidamente, não vou perder tempo com isso, tá? Vou fazer o botão de qualquer tamanho, porque é só para você entender o conceito aqui, tá? E vou colocar aqui relativa. Relativa. Essa absoluta, vou clicar com o botão direito, atribuir macro, vou escolher a macro absoluta, vou clicar em OK. Na relativa, nós vamos clicar com o botão direito, atribuir macro relativa, OK. Quando eu clicar no macro absoluto, o que vai acontecer? Ó, cliquei. Note aqui que ele mudou a cor de fundo aqui da N2. E consequentemente, se tivesse um texto aqui, alguma coisa aqui dentro, ou um número, ele ia deixar no tamanho 18, tá? Deixando no tamanho 18. Agora, se eu clicar aqui na macro relativa, o cursor, se eu deixar aqui na O2 e clicar em relativa, ele vai, note, para onde que ele foi? Ele foi para P2. Se eu clicar aqui na N10, clicar em relativa, ele vai mover uma para a direita, ó. A partir da onde que eu clicar, ele vai mover uma, desculpa, ele vai mover uma para a direita e vai executar a ação. É relativo, ou seja, a partir de um ponto inicial. Então eu clico. Agora, absoluta, independente de onde que eu clicar, quando eu clicar em absoluta, ele sempre vai vir aqui em N2. Essa é absoluta, ou seja, é no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar que criamos. A relativa é a partir de onde eu tiver, ele vai andar uma para a direita, porque na hora que eu estava gravando, eu estava aqui na N e eu movi o cursor para a direita. A macro gravou isso. Aqui eu já vou começar a introduzir o conceito de Visual Basic. Vou clicar em desenvolvedor. Vamos clicar em Visual Basic. Tá? Quando você cria uma macro, ele cria um módulo.
as macros são armazenadas em módulos. Vamos clicar duas vezes em módulo 1, que o Excel criou. Nós temos aqui, ó, sub, absoluta, abre e fecha parênteses, e aqui no final, end sub. Entre esse primeiro sub e esse end sub, o que tem aqui dentro corresponde à macro absoluta. Está aqui o nome da macro, né, absoluta. E as instruções, o que o Excel vai ter que executar quando eu clicar no botão. Aqui tem a macro relativa, mesma coisa, sub relativa e end sub. Tudo que tem aqui dentro é o que ele vai executar. Olha que interessante. Vamos na primeira linha, você já vai entender aqui o porquê, né, de que quando eu clico na absoluta, ele vai lá, né, para N2. Olha que interessante. No VBA, quando você quer selecionar uma célula, você diz que é o range. Está aqui, ó, range, entre parênteses, N2.select. Então, quando eu clico no botão macro absoluta, ele vai executar o primeiro comando, ele vai para N2. Então, é indiferente, eu posso clicar onde que eu quiser. A partir do momento que eu clicar lá no botão absoluta, ele vai primeiramente selecionar o N2. Está aqui, o N2.select. A macro que eu gravei gerou esse código. Aí eu venho aqui, ó, enquanto esse which, enquanto a seleção, ponto interior, esse ponto interior é a cor de fundo. Então, o selection é a minha seleção. O interior da minha seleção, enquanto o interior da minha seleção, se eu tiver com aquilo selecionado, aí ele vai executar esses comandos aqui. Um deles é esse color igual 255, tá? Mais para frente a gente vai entender melhor sobre as cores, tá? Como que o Excel, como que o VBA trabalha com isso. Aqui mesma coisa, end which, ele executou o interior. Depois, enquanto a minha seleção estiver na propriedade fonte, tá? Aí existe algo a colocar aqui. Uma delas é essa cor, end which. Enquanto a seleção ponto fonte, aí o name, que é o tipo de letra, o size, que a gente colocou tamanho 18, e tem algumas outras opções que a gente nem escolheu, ele coloca aqui como falso, tá? Que eu poderia tirar, que não vai fazer menor diferença. Então eu quero que você apenas veja a diferença do início aqui, ó, o range de N2. Então isso significa que quando você clicar em absoluta, ele vai mover o cursor para aqui. Quando eu clico, ó, o cursor está aqui, eu clico em relativa, ele moveu aqui para a direita. Por que ele moveu para a direita na macro relativa, e por que na absoluta ele move aqui para cima para N2? Simples, aqui, ó. Na absoluta, N2.select, ele só vai poder mover para lá. Na relativa, olha que interessante. Nós colocamos aqui, ó, active cell.offset, ou seja, enquanto na célula ativa, ou seja, eu clicar em qualquer célula que eu clicar, isso é active cell. Ponto offset é uma propriedade de movimento. Esse offset ele pode mover para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, a quantidade de linhas ou a quantidade de colunas que eu determinar, tá? Então ele está aqui, ó, independente de onde que ele estiver, ele vai mover, tá? Ele vai mover linhas zero, ou seja, nenhuma linha. A linha que tiver ele permanece. Só que ele vai mover uma coluna para a direita. Uma coluna para a direita. Olha aqui. Quando eu estou aqui, ó. Eu cliquei aqui. Eu estou na coluna G, na linha 14. Quando eu clicar aqui em relativa, linha zero, ou seja, permaneceu na linha 14 e moveu para a direita. Uma coluna, ele foi para a coluna H. Moveu apenas uma. Se eu aqui, agora, modificar esse número aqui para 2, significa que eu estou pedindo para ele mover duas colunas. Duas colunas. Ele já foi alterado. Eu estou aqui na coluna, na linha 15, na coluna H. Se eu clicar em relativa, ó, ele foi para a coluna J. Ele moveu J, ele moveu duas colunas, porque eu alterei essa propriedade aqui, tá?
Mesma coisa, se eu quero que ele vai mover uma linha, ou seja, ele vai para baixo e 2 colunas à direita. Muda aqui, 1. Então, a Active Cell é a célula ativa. A célula ativa é E18. Eu vou pedir para ele mover uma para baixo, eu coloquei o número 1, e 2 para a direita. Ele vai parar aqui quando eu clicar. Quer ver? Ó? Relativa. Ó, ele veio parar aqui. Ele moveu uma para baixo, 2 para a direita. Certo? Esse é o conceito de VBA. O VBA ele serve como um complemento do Excel. É como se... Então você precisa já ter um conhecimento avançado de Excel para que aquilo que você não conseguir executar, digamos assim, no Excel, você vai ter esse complemento para você criar suas próprias funções. Mas não é muito, digamos... deixa eu mudar aqui o que eu falei. Na verdade, esse VBA ele é uma macro poderosa. Você pode criar uma macro do jeito que você quiser para executar, digamos aí, vai 50 ou automatizar 100 tarefas com um único clique do botão. Basta, é claro, você estruturar essas tarefas como que você quer que ele executa. Então precisa você estudar, né? Às vezes você vai demorar, aí vai 1 mês, 2 meses, 3 meses em um projeto. Só que é um projeto que quando você concluir ele, né, aquilo que há 3 meses antes de você fazer a macro você executava, precisava do dia inteiro para executar, e às vezes 3 dias na semana você perdia aquele para executar, talvez você vai agora passar a executar em frações de segundos. Então a macro é isso. Tá? A macro é para você se destacar no seu local de trabalho, né? Não só para dizer eu sou avançado, eu sei fazer macro, não, mas para você realmente fazer funcionar. Você pegar um projeto que talvez é desacreditado, ou um projeto que ninguém quer colocar a mão e você fala, não, eu vou fazer. E aí, claro, você precisa estudar, precisa pesquisar, mas quando você tiver esse resultado, né, aí você vai dizer, valeu a pena, e aí vão te aplaudir. Então você que gosta, né, no caso de você que é um autodidata, que gosta de aprender, inscreva-se no meu canal aí no YouTube, tá? Continua. Aqui a gente já está no finalzinho dessa aula. Nas próximas aulas eu vou deixar completar aqui uns 20 minutos. Na próxima aula eu vou estar dando sequência nesse VBA. A gente vai começar a trabalhar mesmo aí só com VBA, mas eu preciso revisar alguma coisa de Excel, porque como eu disse, você precisa ter um conhecimento avançado. Então eu vou revisar, vou ter uma aula aí só para a gente ver aí como que você utiliza o SI com PROC V, com PROC H, tá? Eu preciso revisar esse conteúdo com você para que então eu entenda que você realmente é um usuário avançado, para você poder aprender o VBA. Então, entendendo um pouquinho sobre o Visual Basic, tá? Entendendo um pouquinho sobre o Visual Basic, vou pegar aqui mais uns 5 minutinhos e eu mostrar algo aqui para você. Agora esquecendo o Excel, esquecendo os controles do Excel, eu vou inserir aqui, ó, um useform. Isso aqui a gente vai ver tudo, não se preocupa, tá? A gente vai ver passo a passo, direitinho, tá? Vou inserir um useform aqui para você entender o conceito aqui do Visual Basic, tá? Eu vou colocar aqui... vou colocar aqui uma, duas... Vou colocar umas 3 caixinhas aqui. Essa é sempre minha primeira aula. Sempre na minha primeira aula de VBA eu passo isso aqui, tá? Para os meus alunos, que eu acho interessante, vai fazer você entender melhor aí o conceito do VBA. Ó, vamos criar aqui valor 1, simular aí o início, né, de uma calculadora. Valor 2. No meu site caminhosdoemprego.com eu tenho lá um e-book
chamado Excel Total, resultado. Lá eu tenho um projeto, uma calculadora completa, com raciocínio lógico, que você vai conseguir entender mais sobre Visual Basic. Então aqui vamos falar só do Visual Basic, aqui, tá? Pra você entender mais ou menos aqui como que funciona o Visual Basic. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 botãozinho desse aqui, tá? Aqui nós temos a janela de propriedades. Janelas de propriedades. Eu vou clicar aqui nesse botão não quero não. Aqui na janela de propriedades, comando boot 1, eu vou colocar aqui, ó, no Caption, eu vou apagar aqui, vou colocar mais. Vai apagar aqui, ó, colocar mais. Esse aqui, vou colocar menos. Esse aqui eu vou colocar vezes é o asterisco, né? Opa, sem querer eu estou clicando aqui, volta. E aqui vamos colocar o divisão. Isso é para você entender aqui o conceito do VBA, tá? Eu vou diminuir esse tamanho aqui. Selecionar todos aqui. Vamos aqui em formatar, criar tamanho ambos, ou seja, todos do mesmo tamanho. Então vai ser o mais, o menos, o vezes e o dividir. Ó, não alinhei nada, aqui é só para você, para a gente ganhar tempo aqui. Ó. Quando isso aqui entrar em funcionamento, ó, use form, vamos mudar aqui para calculadora, vou colocar aqui calc. Quando isso aqui entrar em funcionamento, ó, vou apertar o play aqui, só para mais ou menos você ver. Quando eu colocar aqui 10, se eu clicar no mais, o resultado tem que ser 20. Se eu clicar no menos, o resultado tem que ser 0. Se eu clicar no vezes, tá, o resultado tem que ser 100. Se eu clicar no dividir, o resultado tem que ser 1. Então eu tenho que programar esses 4 botões, tá, no Visual Basic. Eu estou aqui no Visual Basic. Eu posso tanto interagir com Excel ou criar uma aplicação independente. Isso aqui é um software de criação. Eu vou clicar 2 vezes no mais para mim poder programar. Antes disso, essa caixinha 1 aqui, ó, o name de programação dela, eu vou chamar de VL1, né, que é valor 1. Essa outra aqui, eu vou chamar de valor 2, então vou colocar aqui VL2. E o resultado, nós vamos chamar de resultado. Sempre você precisa colocar, tá, o nome para facilitar. Inclusive aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, mais, sempre o nome de programação, tá? Aqui no name, menos, que poderia ser adição, subtração, tá? Só para ficar mais fácil, aqui eu vou chamar multiplicação, sem o acento. Não precisa colocar acento, tá? Sempre em programação você não coloca acento. Divisão, ou divisal. Finalmente vamos programar aqui, ó. Vou clicar 2 vezes no mais. Private sub mais click, end sub. Tudo que tiver aqui no meio, na hora que eu clicar no botão, o VBA vai executar para mim esta ação, tá? Que tiver aqui dentro. Então nós vamos colocar assim, ó. Eu preciso
eu preciso declarar, tá? Eu preciso declarar uma variável. Uma variável é algo que eu vou reservar um espaço na memória para ele armazenar o dado e manipular. É assim que funciona. Então eu coloco assim, por exemplo, din a as, uma propriedade matemática, depois eu mostro com mais clareza isso aqui, tá? É double, tá? Din a as double. Eu vou colocar din a, vírgula, b. Ou seja, eu estou declarando A e B a uma propriedade matemática. Eu estou reservando um espaço na memória que vai armazenar aí, se eu não me engano, mais de 30 mil caracteres. Bom, e depois, 30 mil caracteres não, eu digo assim, ele vai conseguir calcular um número muito grande. Depois eu mostro uma tabelinha para vocês e dessas propriedades para você entender melhor. Por enquanto, din A, B, as, double. Desculpa. Então eu vou dizer assim, que A ela vai receber tudo que tiver dentro da primeira caixinha, que eu chamei de VL1. VL1.text, ou seja, tudo que tiver lá dentro. A variável B, ela vai receber tudo que está na VL2, tá? .text. .text. E o resultado... Lembra que nós demos os nomes da caixinha. O resultado, ela vai receber o A mais o B. Só isso. Então, o que o Excel vai entender aqui? Primeiro, na memória RAM, eu declarei uma variável A e B. Eu peguei, atribuí um valor a ela, ou seja, tudo que o usuário digitar na caixinha 1, eu estou dizendo que pertence a A. Tudo que digitar na caixinha 2 pertence a B. Eu estou dizendo que no resultado tem que ser exibido A mais B. Tá? Como vai funcionar isso? Ó, eu vou dar o play aqui e vou colocar aqui, ó, 10, 10. E vou clicar no mais. Ó, resultado 20. Porque a partir do momento que eu declarei uma variável, meu programa já vai dar o play com um espaço reservado na memória para receber os valores que eu declarei aqui. Tá? Recebe 10 na memória RAM, recebe mais 10 na memória RAM. Tá? Aqui ele vai ocupar dois espacinhos, né? Dois espacinhos, não. Aqui ele vai ocupar 16 bits. Só que eu já vou falar de hardware na aula de Excel, né? Mas mais ou menos vai pegar nessa cara, 16 bits. Ele vai armazenar aqui, com mais 16 aqui 32, com mais 32 64. Esse cálculo aqui ele já armazenou 64 bits ou 246 bytes, tá? 6 bytes. Isso aí, mas aí fica para quem estudou lá o Windows ou hardware, tá? Vou fechar aqui, ó, o menos ainda não está funcionando, nem o vezes, nem o dividir. Eu vou clicar agora duas vezes no menos para programar o menos. O que eu faço? Eu vou aproveitar, já vou selecionar isso aqui, ó, tudo. Ó. Já vou selecionar isso aqui tudo. E vou colocar aqui. Eu só vou trocar isso aqui, ó. A menos B. Vou vir aqui agora no vezes, Ctrl V, e vou colocar aqui A vezes B. Vou clicar aqui duas vezes, vou colar e vou colocar A dividido por B. Só isso. Vou dar o play. 10, 10. Se for mais, vai dar 100. Se for menos, vai dar 0. Se for se for mais, vai dar 20. Se for menos, vai dar 0. Se for vezes, 10 vezes 10, 100. 10 dividido por 10, 1. Tá? Tá funcionando. Se eu colocar aqui 100 mais 10, 110. 100 menos 10, 90. 100 vezes 10, 1000. 100 dividido por 10, 10.
está funcionando os 4 botões, tá? Bom, por enquanto foi isso. Na próxima aula a gente vai incrementando aí essa calculadora, tá? Isso aqui é apenas um pequeno exemplo, uma pequena introdução do VBA. Próxima aula a gente vai ver a revisão de conteúdo do Excel avançado e vamos aí aos poucos trabalhando. O objetivo é em 6 aulas, você dominar aí, você começar a entender melhor aí sobre o VBA. É um curso gratuito, um curso rápido, tá? Mas se inscreva no nosso canal, vai ter muitas novidades aí. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ok? Um abraço e até a próxima. Ok, estou de volta para dizer que se você gostou da nossa aula, eu tenho 2 pedidos para fazer para você. Curtir e comentar. Assim você ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, tá? E por que não compartilhar também com seus amigos. Até mais. Um abraço.